Aqui é Débora Luna, eu sou psicóloga com formação no Brasil e nutricionista com formação aqui na Inglaterra. Hoje eu vou entrevistar a nutricionista Ana Carolina Rego. Ela é formada pela UFRJ, o mestrado e o doutorado dela também na UFRJ e na área de ciências biológicas com ênfase em neurociências. Ela também criou o Além do Comer, que tem o site, tem o Instagram. A ideia do Além do Comer é escrever sobre neurociência e comportamento alimentar. Ela também atende no consultório no Rio de Janeiro. Então, Ana, muito obrigada pela sua participação e você vai trazer um assunto bem bacana aqui pra gente, que é formação de preferência alimentar. Eu acho que é um interesse assim, muito grande das pessoas saberem um pouco o que se passa dentro do cérebro, né? Porque a gente fala tanto de comportamento, sobre alimentação, mas pouco se entende, né? Como é que acontece, né? É um sistema tão complexo. A lógica, a ciência também ainda está engatinhando, assim, porque o cérebro realmente é um universo mesmo muito grande. Tem tido muitos avanços, né, científicos em relação a isso. E principalmente com essa questão de obesidade, formação de preferência alimentar, para a gente tentar entender um pouco todo esse contexto, né, que a gente vem vivendo de alimentação saudável, é o que seria, né, para a gente uma alimentação saudável e toda essa questão de comportamento mesmo para a gente se entender. O comportamento alimentar é uma coisa que é aprendida quando a gente nasce, né? Então a gente vem com algumas questões evolutivas que são importantes, mas que a gente vai aprendendo muito pela nossa família, por uma questão ambiental, cultural. E é importante a gente entender um pouco como é que a gente aprende isso, né? As pessoas falam de surto de obesidade, né? E aí temos que combater a obesidade, e aí a gente não sabe se está combatendo a obesidade ou a pessoa que é gorda, né? Então tem esses temas assim que confundem a cabeça da gente. A ideia de uma alimentação saudável ficou muito confusa hoje em dia, porque tem tanta regra alimentar. Como que você vê essa questão da preferência alimentar e qual a ligação que isso de repente tem com a obesidade? Justamente para a gente ainda não entender exatamente como é que o cérebro interpreta todas essas questões ambientais, começou a ficar um pouco distorcida, né? Então a gente vê que a nutrição focou muito no alimento e no pode, não pode, e toda essa questão das dietas da moda, de alimentos uma hora serem completamente permitidos, outras horas completamente proibidos. A gente focar muito no obeso talvez não seja a melhor abordagem. A nossa fisiologia, né, o nosso corpo, indo ao longo desses milhões de anos na Terra, só que a obesidade vem crescendo muito nos últimos 50, 60 anos. Então, a nossa evolução biológica em 50, 60 anos não foi tão grande quanto o aumento da obesidade. E é preciso a gente entender que é uma questão muito mais ambiental e muito mais da indústria alimentícia do que do indivíduo em si, né? Não adianta a gente estigmatizar o obeso, a pessoa que tem compulsão alimentar, e dizer que é uma questão de opção, porque tem toda uma alteração do cérebro com relação ao que a gente ingere, né, com os nutrientes, que é muito mais importante do que a vontade, né, do que a força de vontade, ou querer ou não querer do indivíduo, né? O que a gente sabe, que é um pouco também da minha tese de doutorado, do meu mestrado, que alguns alimentos, né, que os alimentos industrializados, ricos em açúcares e gorduras, eles afetam diretamente o cérebro. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, e ele é responsável pelo prazer e fazer com que a gente busque coisas prazerosas. E o que a gente sabe é que esses alimentos ricos em açúcares e gorduras, eles alteram esse sistema. Então, a gente tem lá uma substância no cérebro que se chama dopamina. Ele é um neurotransmissor que faz com que as células do cérebro se comuniquem. E ela é responsável por essa sensação de prazer, né? E aí não é só por comida, tem vários outros sistemas que ativam e liberam dopamina, como jogo, compras, socialização, comportamento sexual. E aí isso é um sistema evolutivamente fundamental para o nosso desenvolvimento. E até sobrevivência, né? Exatamente, porque foi ele que, quando a gente precisava caçar, né, os nossos ancestrais,
ele era importante para a gente identificar substâncias que eram venenosas ou que estavam estragadas, preferência por substâncias que eram elementos que fossem mais adocicados, né, que tivessem, que realmente fossem menos nocivos, que não fossem letais para a espécie. Então, ele é evolutivamente fundamental para o nosso desenvolvimento. Como a indústria alimentícia sabe disso, começou a haver uma influência sobre esse sistema de uma forma exagerada. Então, a gente sabe que, já que a gente tem esse aumento de dopamina e com o tempo, quanto mais dopamina é liberada, as pessoas tendem a buscar essa sensação, né, de prazer. Então, quanto mais açúcar e gordura você colocar nos alimentos, maior vai ser a procura, né? Maior vai ser a motivação pelas pessoas para comerem aquele alimento. Então, o que a gente sabe atualmente é isso. Ainda não se sabe exatamente como é que essas células do cérebro interpretam esses sinais de açúcar e de gordura para aumentarem a liberação. Isso ainda não é bem estabelecido. Mas o que a gente sabe é que sim, elas aumentam a liberação de dopamina e isso faz com que a gente naturalmente busque mais esses alimentos. E uma coisa que é interessante a gente falar, que aí começou a criar um pouco esse conceito de vício por alimentos, que talvez não seja a melhor abordagem, mas acho que é importante a gente ter noção disso, principalmente o açúcar, mas o açúcar e a gordura, quando eles aumentam a liberação de dopamina e a gente sente prazer, a gente começa a criar uma certa tolerância a essa sensação. Então, aquela quantidade de alimento que inicialmente era suficiente para gerar nosso prazer, ela passa a não ser mais suficiente conforme a gente vai sendo exposto a esse estímulo com frequência. Chega um momento que a gente vai precisar consumir mais para a gente ter aquela mesma sensação. E aí criou-se o conceito de vício alimentar, seja um pouco exagerado. Não o suficiente para ser taxado como vício alimentar, que eu acho que isso acaba piorando, né, a questão, fazendo com que algumas pessoas, então eu tenho que cortar todo o açúcar da minha vida. E aí entra a questão da restrição. Junta um alimento que ele é feito para ser extremamente palatável, né, pela indústria alimentícia. Exato. E aí a gente tem todas essas proibições, né? Tem que cortar o açúcar, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. O açúcar é o grande vilão do momento, no passado foi a gordura, né? Então as coisas vão só mudando, né? As dietas, elas são as mesmas, elas só são repaginadas. E aí vem a questão da restrição. Essa questão do vício tem esse problema porque, novamente, a gente foca no indivíduo e perde o foco do ambiente, né? Então, assim, a indústria sabe que as pessoas automaticamente vão buscar mais alimento por quererem essa sensação de prazer. Acho que é importante a gente falar isso principalmente com uma visão, assim, de saúde pública, né? Então, se a gente entende por que as pessoas buscam mais esses alimentos processados e ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras, a gente consegue intervir e consegue reivindicar melhores alimentos para a indústria. Quanto mais a gente restringe algo que nos dê prazer, quando a gente entrar em contato novamente com esse estímulo, o nosso cérebro tem uma memória e com isso maior vai ser a nossa vontade de liberar aquela dopamina de novo, né? Porque a gente já automaticamente remete àquele momento de prazer que a gente teve anteriormente. Então, se você restringe muito tempo, você entra naquele momento de fissura, né? E aí, quando você entra em contato com o alimento, você perde o controle. É questão do aprendizado também, né? Que assim, eu sei que se eu comer chocolate, que normalmente é o grande vilão, um pedacinho eu não vou conseguir, vou ter que comer a barra de chocolate inteira, né? Então tem aquela coisa aprendida, eu sei que eu vou perder o controle. O sistema de recompensa ele é muito baseado em experiências prévias, em predição. Quando você sabe que alguma coisa vai te dar prazer, é aquilo que você busca, né? A descoberta é o que mais te dá prazer. Então, por isso é uma coisa importante a gente falar também, porque todo mundo fala, então só o açúcar e gordura que dão prazer. Não, a alimentação saudável também dá prazer. A questão é que a gente varia pouco a nossa alimentação. Isso é importante, né? Então, quanto menos variada for, mais o nosso cérebro se habitua com aquilo. E aí, quanto mais monótono, menos prazeroso vai ser. E aí a gente tende, então, a recorrer ao prazer aos alimentos industrializados, porque aí sim eles vão, né, dar uma onda de dopamina no nosso cérebro. A restrição, que é um dos conceitos básicos de dietas restritivas, né, o grande problema é isso, por isso que dieta restritiva não vai funcionar. Porque quanto mais a gente restringir, mais monótona for a nossa refeição, né, a nossa alimentação, menos prazerosa ela vai sendo. E aí, quando você vai buscar o prazer, você automaticamente perde o controle. Porque é tanto prazer que você começa a sentir, que seu cérebro começa a sinalizar para você,
que aí você perde controle, né? E aí começa aquele looping todo, aquele ciclo que não para nunca da dieta, né? E aí a pessoa acha que ela é viciada em comida, né? Literalmente. Exatamente. Se a gente mudar o foco da nossa alimentação para essa questão do prazer e da satisfação, realmente muita coisa muda, né? Então, se você não come porque te mandaram comer isso, mas porque você começou a desenvolver habilidades para gostar daquilo, né? O paladar para aquilo. Então, por isso também é importante a gente passar a voltar a se envolver com o preparo dos alimentos, porque ele estimula várias questões sensoriais, várias habilidades sensoriais que são fundamentais para despertar esse prazer na gente. E quanto mais a gente compra da prateleira e esquenta em casa e come, a gente vai perdendo esses estímulos. Então, automaticamente, a gente vai perdendo os estímulos sensoriais que geram prazer em relação ao alimento. Com certeza esclareceu alguns pontos importantes sobre esse assunto que é super polêmico. Se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Então, para me encontrar nas redes, eu tenho o Instagram e o blog, que se chama Além do Comer ADC. Aqui no Rio, eu tenho atendido também em consultório. Então, é só entrar em contato comigo nas redes, que aí eu passo maiores informações, a gente pode conversar. E é isso. Eu agradeço muito pelo seu convite, foi um prazer. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha. Vejo você na próxima semana. Até lá.